Você costuma estar atento aos níveis de colesterol? Pelo menos 2/3 dos brasileiros não se preocupam com isso. É sobre este assunto que a gente conversa agora no quadro de saúde. Está com a gente o endocrinologista, chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Luiz Henrique Santos Canani. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante esse quanto o colesterol na saúde das pessoas. Bom, e você aí de casa, se tem alguma dúvida, além de mandar a foto do seu pai, que está valendo, nesse mesmo WhatsApp, para a gente homenagear o seu pai no final do programa, vai mandando a foto para a gente. Você pode mandar perguntas também sobre o tema de hoje, né? Você tem alguma dúvida a respeito de colesterol, bom, ruim? Enfim, manda para a gente. 99588-2374. Bom, para quem não sabe, agosto é o mês de combate ao colesterol. O que é o colesterol e por que é tão importante estar atento aos níveis? E a primeira pergunta é: o que é o colesterol? A gente ouve ruim ou bom? Como é que a gente define isso, doutor? Colesterol é um tipo de gordura que está circulando no sangue. É a maneira que o sangue tem de levar a gordura que a gente se alimenta, que a gente produz no organismo, de um lugar para o outro. Normalmente se fala do colesterol total. Existem várias frações. Uma delas faz o caminho inverso, ele leva o colesterol dos vasos da circulação para ser metabolizado, para ser destruído no fígado, e esse a gente chama de colesterol bom. Quanto mais alto, menor o risco que eu vou ter. Tá. Um valor bom é acima de 40. Existe um componente genético que protege, às vezes, o colesterol HDL bom ou alto ou baixo, mas a atividade física, tipo atividade aeróbica, caminhada, esportes, natação, aumenta muito esse tipo de colesterol, muito mais do que qualquer medicação. Perfeito. E existe o colesterol inverso, que é o LDL, aquele que tem uma tendência a se depositar nas artérias, entrar nas artérias e fazer as placas de ateroma, as placas de aterosclerose, que é a grande preocupação que a gente tem com essa situação. Esse é chamado de LDL ou colesterol ruim. E esse, quanto mais alto, inverso do HDL, pior. Bom, agora vem um número que assusta, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que 67% dos brasileiros desconhecem as taxas de colesterol. Altas taxas, aí agora a gente já pode entender, né, a taxa do ruim e do bom, né? Agora vamos pegar uma alta taxa de colesterol ruim, dá algum sintoma, e quais seriam esses sintomas que poderiam acender um alerta amarelo ou vermelho? Veja bem, o colesterol é uma gordura, como a gente pensasse num cano do nossa casa, a cozinha, ele vai depositando aos poucos nos vasos e ele não dá sintoma nenhum até que esse vaso esteja obstruído ou próximo à obstrução. Então, muitas vezes eu vou passar anos depositando gordura nos vasos sem ter nenhuma sintomatologia. E quando eu tiver a sintomatologia, às vezes eu já estou com um quadro bastante avançado, que eu poderia estar intervindo, poderia estar prevenindo anos antes, e por isso é importante a detecção. Existem algumas situações familiares, existem algumas situações que são raras, que a gente pode ter um colesterol tão alto que ele deposita na pele, que a gente chama muitas vezes de chantelasmas, as pessoas depositam na pálpebra placas de colesterol, se a gente prestar atenção não é tão raro, e essa seria uma situação de alerta que não teria o evento vascular, não teria o entupimento do vaso, mas a observação disso a gente teria que se preocupar. Algumas vezes depósito na própria íris, a gente vê o depósito em volta do olho e aí seria um alerta. Infelizmente ou felizmente, são situações raras, a gente tem que se preocupar com aquela situação assintomática. Sim. Agora, uma dica o senhor já deu, né, para a gente aumentar o colesterol bom, né, e acredito diminuir o ruim com atividades físicas. Atividade física, extremamente Agora, importante. outras dicas, por exemplo, alimentação, né, uma boa dieta, hábitos ruins podem ter alguma interferência, especialmente os alimentares a gente até imagina, mas associado a outras coisas. E existe a possibilidade da gente ter isso geneticamente, né, um problema com colesterol passado de pai para filho em gerações, e aí sim só o exercício físico ou uma boa dieta não seriam o suficiente, e aí teríamos que ter a interferência de medicamentos ou algo do tipo? Eu acho que essa colocação vem muito bem, porque a maioria das vezes existe algum componente genético.
Algumas pessoas são mais sensíveis ou menos à manipulação da dieta, mas existem pessoas que a dieta, o percentual que vai interferir é pequeno. É importante a gente tentar na gente mesmo, a gente ver como é que a gente responde à dieta, mas não adianta eu ficar insistindo se naquela pessoa não vai baixar. Existem os dois lados, existem pessoas que são protegidas, que têm uma ingestão importante de gordura rica em colesterol, mas não sobe o colesterol no sangue. Existem pessoas que têm uma pequena ingestão, mas elas produzem colesterol, o organismo da gente produz colesterol e aí normalmente associado à família. O que vai nos dar uma dica muitas vezes extremamente importante, que funciona como uma bola de cristal, é a história familiar. Hoje nós estamos falando do Dia do Pai, sim, mas o pai, um tio, um irmão, um avô que teve um evento vascular precoce, antes dos 50, 55 anos de idade, é altamente sugestivo o que pode acontecer com a gente no futuro. Então, se eu tenho colesterol alto e eu não tenho ninguém na família com doença, eu vou olhar de uma maneira. Se eu tenho colesterol alto e eu vou ter o mesmo nível, mas eu tive um evento num familiar próximo, eu vou me preocupar muito mais. Não relacionado aos níveis de colesterol, mas certamente nesse processo de entupimento dos vasos é extremamente importante outras coisas. A gente não vê sozinho o colesterol, mas o mesmo nível de colesterol, se a pessoa tem diabetes, me preocupa muito mais. Sim. Se a pessoa fuma, me preocupa 10 vezes mais. Se a pessoa é sedentária, vai me preocupar muito mais, porque não é só o colesterol. Eu estou preocupado em entupimento de uma artéria do coração, das pernas, do cérebro, mas existem outros fatores. O colesterol é um deles, mas se a pessoa tem uma boa atividade física, se a pessoa se exercita, ela dilata os vasos, ela cria vasos novos. Se a pessoa fuma, o entupimento, a esclerose do vaso é muito maior. Então, certamente, não vai mexer no nível de colesterol, mas o risco, que é o que me preocupa, sim, da pessoa ter um evento ou não, os fatores outros são extremamente importantes. Então, o colesterol combinado com outras coisas ruins, como cigarro, potencializa esse efeito, né? Muito. Esse efeito desastroso. A gente não pode menosprezar essa informação. Perfeito. Vamos para a tela, doutor. Tem pergunta. Doutor, existe relação de pressão alta e estresse com o colesterol alto? Adoro esse programa. Obrigado, Marcos da Zenha. Abraço, Bives. Tá? Me considero abraçado e um abraço para você também, Marcos. Saúde. Existe uma situação que se chamava síndrome X antigamente, que não é raro na mesma pessoa tu ter excesso de peso, pressão alta, colesterol alto e mais eventos cardiovasculares. Hoje também se chama de síndrome metabólica isso. Existe uma série de fatores que elevam, que vão desencadear o mesmo problema cardiovascular e essa associação não é por acaso. Bom, vamos tentar agora dar dicas para as pessoas. Algumas a gente já deu aqui muito boas, né? Vamos se exercitar, vamos cuidar da dieta, mas tudo isso, o que eu entendi de início é que a gente tem que fazer um check-up logo cedo para poder identificar ou resgatar na família, conversar entre os familiares, a avó, o vô, o que aconteceu com eles, enfim, para a gente poder depois pensar em, ok, dieta, exercício físico sempre é bom, mas parece que isso só não blinda a gente contra o colesterol alto, pelo que eu entendi. Não blinda. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de usar uma medicação em cima dessas alterações. Certamente, se eu tenho uma história familiar, eu tenho que me preocupar isso desde a infância, desde a criança. E esse ano a Sociedade Brasileira de Endocrinologia elegeu para o mês do colesterol, para o dia do colesterol, o foco na infância, nas crianças. Sim. Que talvez nesses grupos de alto risco seria o momento que eu tenho para mudar um desfecho lá de 20, 30 anos depois. Se eu estou falando no indivíduo que tem um infarto antes dos 50 anos de idade, esse depósito não começou aos 40 anos de idade, provavelmente começou aos 15, 10 anos de idade, sim, lentamente para ter um evento importante antes dos 50 anos de idade. Então, isso é extremamente importante. Fazer um exame de rotina, pelo menos no adulto ou alguma vez, na criança mais cedo, se tiver uma história familiar importante. E aí não é uma necessidade de fazer anual, a gente vai ter que juntar o valor do exame, os fatores de risco, para saber qual é a frequência que tem que repetir isso e manter um acompanhamento. Mas não dá para esperar o sintoma para a gente pensar em medir o colesterol a primeira vez. Sem dúvida. Vamos para a tela, doutor, mais uma pergunta. Olá, doutor, quais os percentuais considerados ideais de HDL e LDL? Vamos recapitular lá qual que é o bom e qual que é o ruim. E quais os sintomas de colesterol alto? Pergunta o Ivan de Porto Alegre. Um abraço, Ivan. E tive gordura no fígado, meu LDL 242, como diminuir? Pergunta o Gilmar Dias de Canoas. Bom, a primeira pergunta, o HDL, quanto mais alto melhor. Níveis acima de 40
miligramas por decilitro já são valores interessantes. O LDL, quanto mais baixo, melhor. Níveis acima de 160, a gente já está pensando em usar medicação. Níveis acima de 190, tem que usar medicação. Agora, nós podemos chegar a recomendações muito mais baixas que essas, se eu levar em consideração os fatores de risco. Se eu pegar um paciente que tem diabetes, que já teve um infarto, tem pessoas falando de manter abaixo de 70 o LDL. Isso certamente eu só consigo com medicações potentes. Então, esse nível para baixo vai depender muito da situação, da idade, das condições, comorbidades, que a gente chama das outras doenças que o indivíduo pode apresentar. Sim. Desde eu me ficar feliz com 100, 130, até eu falar valores abaixo de 70. Bom, um LDL acima de 240, a gente já está entrando nessa fase de pensar que existe uma doença familiar, de ter uma doença genética, que é um valor realmente bastante alto. Provavelmente, eu não conheço os dados, não poderia falar exatamente nesse caso, mas em termos gerais, a necessidade de uma medicação associada. E esses níveis muitas vezes estão associados, junto da obesidade, com depósito de gordura no fígado, que não necessariamente esteja associado com aumento de colesterol, pode ser só por aumento de peso, já ter essa gordura no fígado. Sim. Mas essa gordura é um assunto que nos preocupa muito. No início se achava que era uma situação comum, mas alguns pacientes evoluem para cirrose. Então, certamente também demoram 20, 30 anos para chegar lá. A gente tem que se preocupar e pensar em intervenções que possam diminuir e não deixar essa evolução acontecer dessa forma. Bom, agora eu vou nas dicas e orientações que a gente sempre pede no final, eu vou mudar um pouquinho, vou com mitos e verdades, porque o colesterol, bom, nas redes sociais então é uma loucura, né? O que eles espalham de notícia, mas eu venho de uma época, por exemplo, que o ovo era um inimigo, né? E aí o pessoal na academia, inclusive esse cidadão que está atrás da câmera 3 aí, balança a câmera aí, deixa eu ver, cadê o Fratinha? Balança aí, ó. Esse cidadão aí, ele come uns 5, 6 ovos, né, cozidos, porque é um atleta, né, faz musculação e tudo, e aí ele come um monte de ovo cozido. Ele está correndo risco. Na minha época se dizia, o ovo é um perigo em comer em excesso, por exemplo. Esse é um problema, mudou um pouco o nosso entendimento e às vezes as pessoas levam por um outro lado, dizer, não, estava tudo errado, não presta atenção, a ponto de dizer que o colesterol não é ruim. Como tem hoje nas vacinas, nas redes sociais a coisa evolui muito fácil. O que a gente tem que entender é o seguinte: o colesterol alto é um fator de risco, é uma coisa linear entre o nível de colesterol e o risco do indivíduo. O que não é bem linear é o que eu como com o meu nível de colesterol. Como eu disse, algumas pessoas isso é muito nítido. Se eu comer mais colesterol, sobe meu colesterol. Se eu restringir meu colesterol, não sobe o colesterol. A maioria das pessoas não é assim. Eu só vou subir se eu tiver um excesso na ingestão do colesterol. E eu só vou ter uma diminuição se eu tiver uma restrição muito, muito intensa. A maioria das pessoas vai ficar numa faixa que isso é genético, é determinado, e eu não vou ter essa interferência tão importante. Isso alguns estudos recentes mostraram que alguns indivíduos que não têm tendência podem comer às vezes 6, 8, 12 ovos por dia e não sobe o colesterol. Mas isso eu não daria como uma recomendação para todo mundo. Sim. Eu acho que se a gente quiser comer um ovo por dia, um ovo 3, 4 vezes na semana, que talvez uns anos atrás a gente não deixasse, não teria problema. Entendi. Se eu quero comer 8 ovos por dia pela minha dieta, pelo meu esporte, mede o meu colesterol. Se ele estiver adequado, está bem. Se ele subiu, opa, sim, eu acho que não é uma situação adequada. Tá, Fratinha, entendeu? Então, se quer comer a granja inteira, faz o exame de sangue Existe antes. hoje uma série de opções que a gente pode diminuir o colesterol da alimentação e talvez usar no que a gente gosta. Eu tenho leite desnatado. Sim. Eu posso usar um queijo com menos colesterol, que é o queijo branco. Eu posso usar um peito de peru, um chester, em vez de usar o presunto. Sim. Existe uma série de opções. Existe iogurte sem colesterol, que eu posso tirar o colesterol sem grandes diferenças no prazer, no gosto. E aí talvez um alimento, por exemplo, o ovo, que é rico em colesterol, eu possa deixar. Bom, tem mais perguntas. Doutor, outra questão muito importante, né? Sou vegetariano, uma pessoa que come carne é mais propensa a ter problemas com colesterol, e quais os cuidados que eu devo tomar? O Marcelo de Novo Hamburgo. E aí eu fico pensando no nosso estado, que gosta de um churrasco, e pior, quando entrega o churrasco na mesa do gaúcho e vem sem carne gorda, o cara já reclama, cadê a gordura da carne? Pois é.
Eu colocaria na mesma situação que a gente está conversando do ovo. Se a pessoa não tem nenhum problema com o seu colesterol, se ela não tem nenhum problema, um fator de risco, até a gente não precisa ser tão restrito à ingestão da carne. A carne, mesmo que não seja gorda, daquela gordura que a gente vê, ela é rica em colesterol. Ela é gostosa porque ela tem colesterol. Se pegar uma carne completamente sem colesterol, é uma carne seca, uma carne sem gosto. Então, mesmo que eu tire a gordura, a pessoa que tem uma propensão, a pessoa que tem tendência a subir o colesterol, mesmo aquela carne sem a parte da picanha, sem a costela gorda, vai subir o colesterol. Fica mais ou menos na mesma situação. Sim. O vegetariano, se ele tem essa facilidade de baixar o colesterol, isso acaba funcionando, acaba baixando o colesterol. Em termos de colesterol, não teria problema. A gente pode ter deficiência de algumas vitaminas, a gente pode ter deficiência de algumas outras proteínas e que a gente teria que repor isso com cuidado. Também é bastante difícil a gente dar uma opinião sem ter mais informações sobre o caso. Claro. É sempre importante a gente falar se vai iniciar uma dieta com objetivo esportivo ou perda de peso ou controle de colesterol, tem que procurar um profissional, tem que procurar um médico junto ao nutricionista, se for o caso. É por aí esse caminho. Jamais fazer uma dieta da sua cabeça ou copiar de revista. Eu acho que isso é extremamente importante. Tanto o nutricionista, o médico, o nutrólogo, o endocrinologista, o preparador físico tem que ter uma boa noção sobre esses conceitos para não causar nenhum risco à pessoa. Sim. Última questão. A gente está falando muito em gordura. A gente falou gordura animal, né? E existem vários tipos de gordura. E vou lembrar aqui de duas, tá? Uma que não é bem gordura, mas está presente demais. E quando o senhor estava falando na obesidade infantil, que é um problema no Brasil e no mundo, eu fiquei pensando sobre o açúcar, né? O açúcar, a gente está consumindo açúcar e às vezes a bolacha é salgada, mas tem açúcar. Né? E a outra questão são outros tipos de gordura. Tanto se combate hoje na indústria a gordura trans, outras formas de gordura. Como é que a gente pode entender esse processo? Quando o senhor falava em gordura, gordura da carne, gordura do ovo, dá para a gente imaginar que a gordura vem de diversos outros lados que não são propriamente gordura, como a gente escreve ou lê? Com certeza. Isso é extremamente importante. A gordura trans, certamente essa tem uma série de malefícios para a saúde. A grande gordura associada aos níveis de colesterol é a gordura saturada, é a gordura de origem animal. Se eu pegar uma gordura de origem vegetal, se eu pegar um azeite de oliva, por exemplo, que é gordura, ele é extremamente benéfico, ele é extremamente saudável. Então não dá para a gente colocar tudo dentro do mesmo conceito, do mesmo saco, que são coisas diferentes. E o famoso ômega 3, né? Ele realmente traz tantos benefícios ao ponto de vários produtos terem na embalagem de forma gigantesca, contém ômega 3. Os alimentos que são ricos em ômega 3 são benéficos à saúde. Existem vários estudos de associação epidemiológicos que mostram que populações que ingerem uma boa quantidade de ômega 3 são benéficos. Entretanto, quando a gente faz os estudos bem feitos, grandes, onde a gente suplementa ômega 3, nenhum deles mostrou benefício. Então parece ser uma coisa diferente. Talvez não seja só o ômega 3, talvez seja o alimento que contém o ômega 3 que seja interessante. Então, muitas vezes a gente tem isso. Uma coisa é a observação, outra coisa é a intervenção. Sim. Então, talvez a gente não tenha o mesmo resultado quando eu suplemento com o ômega 3. Então, essa informação é importante, porque tem muita gente que pode estar ganhando dinheiro em cima disso e não ter o resultado. O alimento com ômega 3 pode ser benéfico, mas suplemento só ômega 3... As dietas que são ricas de ômega 3, pela sua composição, são interessantes. Tipo, por exemplo? Que tenha vários nutrientes, que tenha nozes, que tenha peixes. O pessoal associa muito com peixe também. Peixes, né? Coisa assim. Que é muito que a dieta mais que lembra isso é a dieta do Mediterrâneo. Né? Que tem nozes, tem azeite de oliva, tem peixe, tem menos carne vermelha. E aí talvez a gente não consiga ainda separar os nutrientes isoladamente. Sim. Talvez seja melhor comer bem, se alimentar bem, do que fazer suplementações. Agora, para encerrar, Dr. Luiz Henrique Santos Canani, para deixar bem claro para as pessoas, né? Aqui a gente deu dicas de alimentos e tal, mas não adianta se automedicar a partir da ingestão em exagero de um ou eliminação de outro. É fundamental fazer um exame antes e aí sim montar a sua dieta. A dieta balanceada certamente vai ser a melhor. Se eu vou precisar mexer na minha dieta, só através sabendo do exame, para saber se eu tenho que fazer alguma restrição. Só um comentário que é um tipo de gordura que a gente não falou aqui ele falou mais do colesterol, que é o triglicerídeos. Perfeito. Que é um tipo de gordura circulante, mas ela não é associada à ingestão de gorduras da alimentação, mas sim do carboidrato.
As farinhas. Das farinhas que tu sim. falaste, da bolacha, do pão branco, da massa, da pizza. Ela é transformada e ela circula no sangue muitas vezes na forma de triglicerídeos, que é uma gordura também que não é tão deletéria, mas dependendo dos níveis, se associa ao colesterol e também a gente tem que se preocupar com ela. Bom, obrigado pelas dicas, Dr. Luiz Henrique Santos Canani, médico endocrinologista, e que a gente possa ter um agosto, que é um mês de cuidado a respeito do colesterol, um agosto bacana para todo mundo, mais bom do que ruim. Muito obrigado pela assim. oportunidade. Vamos torcer para o colesterol bom para todo mundo e ruim longe da gente, tá bom? Doutor, seja sempre bem-vindo e parabéns. Dia dos Pais também, deixo aqui um abraço para o senhor. Feliz Dia dos Pais para vocês, para todos os ouvintes. Isso, coração de pai, merece ser bem cuidado.